Itachi Uchiha, com certeza um dos personagens mais queridos e amados de Naruto, por ser um personagem complexo e fascinante. Itachi é um dos personagens mais inteligentes e estratégicos do anime e sempre foi respeitado tanto pelos seus companheiros de equipe como pelos seus inimigos. A lealdade de Itachi à sua vila é muito complexa. Como um ninja, ele é treinado para colocar os interesses da sua vila acima de tudo, mas sua lealdade ao seu clã e à sua família frequentemente entram em conflito com isso. No final, Itachi é forçado a fazer uma escolha difícil entre sua lealdade à vila e à sua família, o que leva a uma das partes mais trágicas de Naruto. Um acontecimento que reverberou até o final do anime, algo que poderia ter sido resolvido antes. No fim, as consequências foram as piores possíveis. Se fosse falar sobre isso, daria um vídeo inteiro. Então, se você quer que eu comente sobre as decisões de Konoha e como tudo poderia ter sido evitado, deixa nos comentários para eu saber. Voltando ao tema do vídeo, a lealdade é um tema recorrente em muitas filosofias e teorias éticas. E a história de Itachi levanta várias questões interessantes sobre a natureza da lealdade e como ela se relaciona com outras virtudes. Por exemplo, Itachi poderia ter traído sua vila para proteger sua família, ou poderia ter traído sua família para proteger sua vila. Sua escolha final levanta questões sobre a importância da lealdade e se ela deve ser colocada acima de outras virtudes, como a justiça ou a compaixão, por exemplo. Outra questão interessante que a história de Itachi levanta é a ideia de que a lealdade pode ser algo que não pode ser medido ou compreendido completamente. Itachi passou anos fingindo ser um traidor para sua vila a fim de proteger o seu clã. E muitos de seus companheiros de equipe nunca souberam a verdade sobre suas ações, nem mesmo seu irmão, o que o fez carregar a mágoa e o desejo de vingança até o final da obra. Será que não seria mais fácil dividir esse peso com alguém? Claro que não mudaria os fatos, mas não seria menos pesado? Por que ir tão longe assim? Isso levanta questões sobre a natureza da lealdade e como podemos medir ou entender a lealdade de alguém. Um ponto importante que podemos considerar é a questão do dever versus afeição. Itachi é um ninja altamente treinado e, como tal, sua principal obrigação é servir a sua vila. Porém, ele também tem um forte senso de dever com sua família e clã. Essa tensão entre o dever e a afeição é uma questão antiga da filosofia e pode ser vista, por exemplo, na obra de Aristóteles. Segundo Aristóteles, as virtudes éticas são um meio termo entre dois extremos. No caso de Itachi, o meio termo seria encontrar um equilíbrio entre o dever com a vila e a afeição com sua família. E, infelizmente, isso não aconteceu. Outra questão interessante é a relação entre a lealdade e a justiça. Itachi é um personagem que, apesar das suas ações controversas, é visto como justo por muitos fãs do anime. No entanto, sua lealdade à vila levou a tomar decisões que poderiam ser consideradas injustas. Isso nos leva a refletir sobre se a lealdade sempre deve ser colocada acima da justiça ou, se em alguns casos, a justiça deve ser priorizada. Se alguém cometeu um crime, é certo eu ocultar as informações apenas por se tratar de alguém próximo a mim? E a outra parte, que sofreu o crime em questão? É certo eu prejudicar alguém que está correto na história apenas por lealdade a quem é mais próximo a mim? Essa é uma questão complexa que envolve diferentes teorias éticas e filosóficas como o utilitarismo, a ética de virtudes e o deontologismo. Por fim, podemos pensar sobre a natureza da lealdade em si. A lealdade é uma virtude que envolve um compromisso com outra pessoa, grupo ou causa. Mas o que significa ser leal? Itachi é um personagem visto como leal, mas ele também escondeu a verdade por anos, o que poderia ser considerado uma traição. Essa ambiguidade nos faz questionar a natureza da lealdade e como podemos julgar a lealdade de alguém. Em resumo, a história de Itachi levanta questões profundas e complexas sobre a natureza da lealdade e como ela se relaciona com outras virtudes éticas, como a justiça, a afeição e o dever. Essas questões são relevantes não apenas para o anime/mangá de Naruto, mas também para a vida cotidiana e para a filosofia como um todo. A história de Itachi nos lembra que a vida é repleta de dilemas e que muitas vezes precisamos fazer escolhas difíceis. A lealdade, em particular, é uma virtude que pode ser ambígua e difícil de se definir, e que pode entrar em conflito com outras virtudes. Ao refletir sobre a história de Itachi e as questões éticas que ela levanta, podemos aprender mais sobre nós mesmos e sobre como podemos lidar com os dilemas éticos que enfrentamos na vida cotidiana. Você quer mais vídeos como esse? Então deixa o like aí para me motivar, comenta o que achou do vídeo e se inscreve para não perder os próximos. Muito obrigado a todos vocês, valeu, falou! E até o próximo vídeo. Fui!